Se Paulo falou que as mulheres não deveriam pregar na igreja, por que hoje nós temos tantas pregadoras do evangelho? Um dos comentários que eu mais recebo aqui no TikTok é falando que eu não deveria estar falando da palavra de Deus assim ao público. E muitas dessas pessoas, elas vêm colocando 1 Timóteo 2 ou 1 Coríntios 14 como referência para isso. E eu aprendi nesse livro da Lisa Bevere, Sem Rivais, que isso era uma coisa só para aquela igreja de Corinto, uma direção para a igreja grega daquela época. Não é uma direção para a igreja de Cristo para todas as épocas, para todas as culturas. Até mesmo Jesus levantou missionárias, levantou mulheres pregando o evangelho como Fontina, a mulher samaritana que ele encontrou no posto. Mas o que estava acontecendo lá em Corinto naquela época? A igreja estava sendo implantada porque Paulo ele era responsável para pregar para os gentios, para os não-judeus. E lá havia uma cultura grega muito forte, então ele estava direcionando aquela igreja que estava em seu começo, por isso ele escreve cartas. E aquela igreja, ela tinha uma cultura de adoração a Diana. E nessa época, as mulheres elas eram usadas como sacerdotisas, como oráculos de adoração a Diana. Então, quando alguém gostaria de fazer algo para a deusa Diana, ele procurava essas sacerdotisas. Elas eram o contato entre a pessoa e Deus. Vocês já assistiram 300, que tem umas mulheres, elas até tinham esse tom de uso, de abuso da figura da mulher, nesse tom sexual, para a conexão com a espiritualidade. Eu até peguei uma foto para mostrar mais ou menos como era. Aqui você consegue ver as pessoas tocando, essas mulheres que eram usadas como sacerdotisas. Então, Paulo fala que as mulheres elas não devem ser colocadas mais nessa posição de abuso, de uso da mulher num tom sexual para conexão com Deus. Deus não usa a mulher dessa forma, mas sim ela pode se colocar em submissão, ou seja, debaixo do amor sacrificial do marido, como foi o amor sacrificial de Cristo para a mulher entender o valor dela. Mas isso era uma direção dentro da cultura grega, daquela época, para aquela igreja que estava se constituindo, entendendo o papel da família, o papel da igreja, mas isso nunca foi uma direção de Cristo para todas as cristãs. Tanto é que a palavra de Deus fala em Joel 2 e Atos 2 fala que filhos e filhas profetizarão. Então faz parte do plano de Deus que a mulher também se expresse louvando a Deus, se expresse pregando a palavra de Deus. Nós temos livre acesso à cruz e nós também temos livre acesso para espalhar o amor de Deus da nossa maneira. Nós contribuímos muito para o evangelho, nós não somos emocionais demais para falar da palavra de Deus, nem nada, muito pelo contrário, é o masculino e o feminino espalhando o evangelho, cara.